Desde o dia que aceitei Jesus, o mundo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim.
Que o nosso coração seja boa terra, que recebe a boa semente, que frutifica, que dá 30, 60 e até 100 por cada semente que foi lançada. Nós oramos em nome de Jesus. Já como José Olímpio ministra na palavra de Deus no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Essa oportunidade que eu aproveito da parte do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Esta manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que é muito bem conhecida. Quero convidar os irmãos a estarmos meditando sobre o cego de Jericó. Lucas capítulo 18, verso de número 35. Lucas 18, verso 35. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. E eu quero falar aqui exatamente sobre oportunidades. Oportunidades. Lucas 18, verso 35, vai nos dizer: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. A verdade, amados, que sempre vai existir alguém precisando de alguma coisa. Sempre vai. E esse alguém, com certeza, sou eu, sou você, somos nós. A cada dia nós precisamos de algo. E principalmente algo da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer que deitei, dormi, acordei, levantei, porque o Senhor me sustentou. Então, se Deus não nos sustentar, com certeza nós não vamos prevalecer, principalmente na presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer que tem uma luta travada dentro de nós e nós precisamos estar constantemente lutando contra essa situação para que nós possamos permanecer e prevalecer na presença de Deus, né? E no versículo 36 ele vai dizer: e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Então nós vamos ver que ele era cego, mas não era surdo. E hoje nós vemos muitos que é cego espiritualmente e também surdo, porque ouve a palavra, ela entra de um lado, sai do outro, não deixa a mensagem de Deus a chegar até o nosso coração. A gente sabe que a Bíblia ela fala muito sobre o coração endurecido, o coração difícil da palavra entrar, porque a palavra bate, mas a pessoa às vezes não aceita aquela vida. Muitos não alcançam misericórdia porque não conhecem, e muitos também porque rejeitam a palavra do Senhor. Se nós sairmos por aí pregando folheto, evangelizando, falando da palavra do Senhor, é normal, é comum uma pessoa dizer: não, eu não quero, eu não aceito. Nós respeitamos, mas a gente sabe o tamanho do prejuízo que a pessoa está tomando, porque a Bíblia vai dizer que quando se conhece a verdade, se liberta. E às vezes tal pessoa está numa situação tão complicada e ali ele está rejeitando uma oportunidade. Ou seja, Jesus está passando, tem um barulho diferente, mas a pessoa não desperta para a sua necessidade de verdadeiramente fazer uma aliança com Cristo, buscar um renovo, encontrar uma restauração, encontrar uma nova oportunidade de verdadeiramente ter uma vida transformada, uma vida renovada nos caminhos e na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então ele clamou, glória a Deus,
Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Amados, a história desse cego de Jericó, a Bíblia, Mateus relata que 2 cegos, aqui nós vamos ver um cego. E segundo o conhecimento que eu tenho mais ou menos assim, é que você percebe que eu torne a ver. Ele não nasceu cego. Ele era filho de um centurião, se não me falha a memória romana, e nessa situação o pai dele, eu acho que se levanta contra o sistema, o pai é executado e o filho tem os olhos vazados para que servissem como exemplo para aqueles que estavam ali vivendo uma situação, para que não se levantasse contra o sistema romano ali. E então nós vamos ver que ele não nasceu cego. E aí naquela situação, encontrando esse cego daquele jeito, a Bíblia não diz quanto tempo ele permaneceu naquela situação, mas creio que foi bastante tempo, porque ele já era um jovem bem amadurecido. E ali então ele viu a sua oportunidade de salvação, de restauração da sua vida. E o mais interessante, irmão, que essa oportunidade que o cego de Jericó teve, ali ele teve uma oportunidade e provavelmente seria a sua última oportunidade, porque Jesus estava passando para Jerusalém, aonde ele seria preso, julgado, condenado e executado. Então Jesus não passaria mais por ali. E é interessante trazer para os dias de hoje, muitas vezes nós vemos situações em que às vezes nós temos um encontro com a palavra, com a verdade, uma oportunidade de estarmos mudando a nossa direção, os nossos caminhos. E quantos perdem a oportunidade? Nós sempre pregamos que hoje é o presente, o passado não volta mais, e o futuro nós não temos assim uma perspectiva do futuro. Nós fazemos planos, projetos, nós arquitetamos tudo, mas nós estamos na dependência de Deus. Se Deus permitir, o amanhã será melhor que hoje. Se Deus permitir, amanhã eu estarei mais chegando, mais próximo de Deus do que hoje. Mas nós não sabemos como será o amanhã. Mal o momento de hoje, daqui a pouco ele não sabe. Mas nós verdadeiramente confiamos no Senhor. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos e confiamos e deixamos que Deus faça segundo a tua vontade, o teu querer. Porque a Bíblia vai dizer que os planos e os projetos
abre os olhos espiritual para que, assim como aconteceu o sobrenatural de Deus na vida daqueles que receberam, as portas estão abertas para que nós hoje possamos alcançar também a nossa bênção, a nossa vitória, alcançarmos aquilo que nós precisamos, uma vez que nós entregamos a nossa vida na direção do Senhor, né? Então nós vamos perceber que o servo, aleluia, né? No momento certo, a oportunidade que ele teve, ele não perdeu tempo, ele se esforçou, ele se humilhou, ele buscou o Senhor de todas as suas forças, de todo o seu coração, porque quando você tem uma multidão, com certeza o barulho acaba atrapalhando, mas ele se destacou no meio daquela multidão que estava passando ali, e a Bíblia vai dizer que ele alcançou a tua vitória. O mesmo Deus que deu vitória, que deu vitória a ele lá, é o mesmo Deus que te dá vitória hoje. É o mesmo Deus que pode fazer acontecer o sobrenatural na minha, na sua, na nossa vida. É o mesmo Deus que pode operar, né, naquilo do qual nós estamos precisando. Eu tenho certeza, amado, que cada um de nós aqui temos uma necessidade, uma dependência. Com certeza é algo diferente do outro. O que eu preciso, às vezes, não é o que você precisa, mas todos nós somos dependentes do Senhor Jesus para alcançarmos a nossa vitória. Irmão, eu não estou precisando de nada, nós estamos precisando melhorar para alcançar a nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. Me forma a hora aí, estou me perdido. Aleluia. Glória a Deus. 41. Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o Senhor, que eu torne a ver. E nesta manhã, eu repito a pergunta de Jesus para ele: que queres que eu te faça? Deus, abre os olhos espiritual para que eu possa ver aonde eu posso melhorar um pouco mais, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, né? Aonde eu posso, né, melhorar um pouco mais para te servir melhor, Senhor, para fazer a tua obra, para fazer a diferença, para me usar como uma ferramenta, instrumento na tua obra e para alcançar os perdidos, cansados, oprimidos, sobrecarregados, para que possamos fazer aquilo que agrada e que engrandece a obra de Deus, para ajudar os necessitados na presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa transformar vidas. Glória a Deus, aleluia. E no verso 43, imediatamente tornou a ver e seguia o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Quando nós recebemos a nossa vitória, quando você recebe a sua vitória, o interessante é que não é só aquele que recebeu a vitória que glorifica, porque nós oramos, clamamos, buscamos, pedimos, levantamos projetos e propósitos para que as bênçãos do Senhor alcancem aqueles que buscam, aqueles que necessitam, né? E quando acontece algo sobrenatural, amados, toda a igreja glorifica, porque a vitória de um é a vitória de outro. A Bíblia vai dizer: o povo abençoado é que os irmãos vivem em união. Então, aquilo que acontece de bom na vida do irmão também vai nos alegrar o coração. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus é glorificado, a obra é edificada e os irmãos se alegram, porque nós sabemos que nós anunciamos um Jesus, um Deus que não mudou. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo de amanhã. Às vezes, quem precisa de mudar um pouco mais, às vezes seja eu. Às vezes eu estou precisando melhorar um pouco para me alcançar as bênçãos do Senhor, né? E Deus continua nos abençoando, guardando, protegendo.
que nos atrapalha, abrindo os nossos olhos espiritual, nos dando direção e sabedoria, para que possamos continuar fazendo a diferença sobre a face desse universo. Que o povo de Deus, escolhido e separado do Senhor, continua sendo luz desse mundo atribulado de trevas, aonde tanta coisa se levanta para tirar o servo do Senhor dos caminhos de Deus, irmão. Mas que nós possamos verdadeiramente sermos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus para continuar, ainda que seja com dificuldade, mas não olhando para as afrontas de dificuldade, mas olhando para o alvo que é Cristo Jesus, olhando para Jesus que é perfeito, glória a Deus, aleluia, para fazermos, concluir a obra de Deus sobre a face dessa terra. Amém? Essa palavra que eu deixo para nós nesta manhã, que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor, que completa no nosso coração aquilo que falta, porque está sempre faltando alguma coisa, sempre precisando de melhorar um pouquinho mais. Amém? Glória a Deus. Eu passo aqui para o pastor irmão, para estar ensinando o trabalho essa noite, e essa manhã, e eu agradeço a Deus por oportunidade em nome de Jesus. Gratidão, irmãos da vida. Gratidão pela mais uma oportunidade de exploração dos seus pés. Por gentileza. Agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, amém? De estar podendo louvar, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. O obreiro do Senhor, ele tem que. Eu vi um pastor dizer que ele é um verdadeiro diabo. As patentes que dá para nós, nós não podemos esquecer da essência do diaconato. E o diaconato é servir, o pastor também serve. E o pastor, esse pastor era pastor presidente de uma convenção nesse ano. Ele falou o que ele fazia, falou que ele era um diabo. Eu me considero como um diabo, um dispenseiro da obra do Senhor. E o obreiro, quem tem obreiro, uma regra para vocês: seja vigilante. Olha a necessidade das pessoas que estão em volta. Às vezes elas têm sede, mas tem algum impedimentozinho que atrapalha elas se expressar. Então você para, pensa: Senhor, sou eu que vou ministrar a palavra? Não, filho, é ele. Ajuda ele. E olha que pensa. Eu tenho saudade de irmãos aqui. E nós sabemos a dificuldade de todos nós, né? Entrega tudo que você talvez tenha de problema. E eu, como pastor, eu ministro a bênção, a paz, o amor, a alegria sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que nessa manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã diferente da de ontem, talvez de amanhã, porque talvez vai ser melhor do que hoje. Mas eu, como ministro do Evangelho, eu posso profetizar na sua vida, na sua casa, as bênçãos da minha vida. Que o Senhor te dê uma medida recalcada, sacudida, transportante, que o Senhor faça resplandecer o rosto de ti, ter misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. E Abacuque, ainda eu gosto muito desse versículo, ele vai dizer: ainda, Senhor, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os produtos ao beber a mim, que as ovelhas Senhor sejam arrebatadas da vez. Ele está dizendo: pode me faltar tudo, mas eu sempre vou te adorar. Mesmo diante da dificuldade desse povo que eles estão passando, o Senhor ainda está falando o que vai fazer, mas eu ainda te adorarei. É assim que nós temos que fazer. Agradecer a Deus por todas as coisas. Eu sou grato, mas eu costumo te dizer, porque eu já posso sentir a tua presença. Talvez ninguém vai entender, Senhor, porque todas as vezes eu me dobro, eu me rendo. Porque eu, como pastor, como servo, eu me acho digno de pé, de agradecer o que o Senhor fez por mim lá atrás. Não era nem para mim estar aqui, nem deixando o meu braço, mas eu me curvo diante do Senhor dizendo: Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus onipotente, onisciente e presente, que me deu a cura parcial, não a total, porque Tu sabes o limite de cada homem e de cada mulher. Mas eu te agradeço por tudo, mesmo diante das lutas e dificuldades de cada um de nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos.
E eu te exalto nessa manhã dizendo: maravilhoso, você é Deus forte, Pai da eternidade, Cristo da paz, conhecedor de todas as coisas, Criador de todo o universo, conhecedor de toda a humanidade. Eu não sei que meus irmãos e minhas irmãs precisam, mas tu sabes. Abençoa, guarda, brinda, faça o teu querer e não a minha vontade na vida deles. E eu profetizo não só para eles, não só para a minha vida, para as nossas vidas e para as nossas famílias, um dia abençoado. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as boas consolações do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Estou te dando um livramento. Deus está te dando um livramento do acidente. Receba a vitória, receba a proteção. Amém? Deus abençoe. Se o Senhor mudasse, operando Deus, que nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar sobre a minha casa e sobre a sua casa. Eu repreendo em nome de Jesus toda a inveja